Estou aqui no meu motorhome e me deu uma ideia para gravar um vídeo sobre algumas pessoas, né? Alguns pacientes que passaram comigo ao longo de quase 20 anos de atendimento. Teve alguns pacientes que marcaram, né? Alguns pacientes que disseram assim: doutor, eu tenho vontade de sumir. Essa palavra, eu tenho vontade de sumir, eu tenho vontade de sair pelo mundo afora, ela não tem apenas um aspecto de mudar de lugar físico. Quando uma pessoa expressa eu tenho vontade de sumir, essa pessoa pode estar falando sobre um esgotamento mental, ela pode estar falando sobre um diagnóstico de ansiedade que ela nem sabe, ela pode estar falando sobre um possível diagnóstico de depressão e ela pode estar falando também sobre outras coisas muito mais profundas, certo? E perigosas, que é o que eu vou passar aqui nesse vídeo, algo que pode salvar a sua vida ou até mesmo de pessoas próximas, alguns sinais de alerta de possíveis depressão, que tem alguns tipos de depressão que elas são mais leves e outros tipos de comportamento suicida, certo? E é muito importante a família ficar atentos a alguns sinais que eu vou falar nesse vídeo, porque de fato pode salvar vida. Quero dizer também sobre o ponto de vista espiritual, né? Não só a questão de um diagnóstico mental, de alguns alertas mentais, e também quando isso também pode vir de um aspecto espiritual. A gente sabe que nós somos formados de corpo, de alma e de espírito. E é muito importante o médico, ou até mesmo a família, observar as pessoas nesses três parâmetros. Porque não é só se alimentar direito, fazer exercício. Você vai estar cuidando do teu corpo. Isso é muito bom. Agora, é importante a gente entender também que nós temos alma, e a alma é a sede das emoções, certo? E também do intelecto. Mas o espírito, ele impacta nestas outras duas dimensões. Nós somos três, né? Corpo, alma e espírito. O espírito é o principal. A parte espiritual é que vai dar o equilíbrio da parte da alma e também da parte do corpo. Eu sou o Dr. Jean Carlos, médico, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante, que é depressão e alguns sinais, algumas falas que podem trazer à tona o que está de fato corroendo aquela pessoa por dentro. Vamos lá? Então é o seguinte, a gente precisa ficar atento a alguns sinais que eu, inclusive, vou direto ao ponto já. Eu separei aqui alguns sinais muito importantes, tá? Que assim, o que realmente está por trás desse sentimento, né? Esse sentimento me dá vontade de sumir, ir embora, desaparecer. Normalmente não é um processo que a pessoa está querendo mudar de casa, querendo mudar fisicamente. Não. Isso pode fazer parte de um burnout, ou seja, de um esgotamento mental, tá? Com transtorno bioquímico de serotonina, de dopamina, transtorno bioquímico, principalmente da glândula adrenal, né? A glândula adrenal, com o tempo, ela pode, sob um estresse constante e crônico, duradouro, ela pode entrar em uma certa, entre aspas, falência na produção de cortisol. E essa pessoa, ela fica sem energia. Ela é aquela pessoa que dorme, mas ela, quando acorda, ela acorda com despertador e fica o tempo todo colocando mais 5 minutos, ou seja, ela não quer levantar, ela não tem nem vontade de levantar, ok? E isso está muito próximo ou à beira de uma depressão. Burnout e depressão é muito difícil de diagnosticar quem é quem, certo? E do contexto do contexto mental, a pessoa pode estar com esgotamento também, a ponto de
ter o transtorno de ansiedade generalizada, tá? Então, você tem aí ansiedade, a depressão mascarada, sentimento de inadequação ou fracasso pessoal, traumas não resolvidos que fazem a mente buscar alívio, ou seja, fugindo, tá? Solidão emocional, mesmo cercado de pessoas, tá? Agora, do ponto de vista de diagnóstico mental, já falei, né? A pessoa pode ter transtorno depressivo, pode ter transtorno de ansiedade, síndrome de burnout, tá? Transtorno de estresse pós-traumático, ok? Transtorno de despersonalização, desrealização e a sensação de estar fora de si. E distimia. Distimia é um termo muito recente que é uma forma crônica e mais leve de depressão, ok? O ponto comum é que todos falam, quero sumir, né? E aí termina confundindo até a questão de um bom casamento. A pessoa tem um bom casamento e ela acha que o problema é a pessoa, é o parceiro ou é a parceira. Não, o problema está aqui na mente. Se você fugir, você não vai resolver o problema, tá? Você vai levar o problema com você. Não adianta você mudar fisicamente, você tem que resolver o que está aqui dentro, ok? E eu sugiro fortemente, se você está passando por isso, que busque uma ajuda médica, tá? De preferência um psiquiatra com uma abordagem integrativa, ou até um médico integrativo que tenha um bom conhecimento desses transtornos aqui. Existem muito bons médicos integrativos que nem passa medicamento, vamos dizer assim, tarja preta, né? Ele vai, na medida do possível, tentar resolver de outras formas, com fitoterápicos, quando isso é possível, se for uma coisa mais leve. Do ponto de vista de diagnóstico espiritual, tá? Eu tenho que lembrar aqui algumas passagens que até mesmo Elias, né? Ou seja, do ponto de vista espiritual, a Bíblia, nós vemos que até homens e mulheres de Deus sentiram isso, né? Lá em Elias, em Reis 19:4, Elias ele pediu para Deus tirar a própria vida dele, né? Estava exausto, perseguido, sentindo-se sozinho. E Jonas, lá em Jonas 4:3, também pediu para morrer por não suportar a frustração de ver Deus agir de forma diferente do que esperava. Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento, Jó 3:11, por não aguentar a dor. Espiritualmente, essa vontade de sumir pode ser opressão espiritual, ou seja, ataques que amplificam sentimentos de inutilidade, solidão e depressão, quebra de propósito e feridas emocionais não entregue a Deus, e desconexão do sustento divino, tá? O que acontece? É necessário e muito importante alguns sinais de alerta que exigem atenção imediata. Pensamentos frequentes de não quero mais viver, isso que eu quero que você anote. Planejamento de fuga definitiva ou de morte, isolamento extremo e perda de interesse em tudo, mudanças abruptas de comportamento ou aparência, uso excessivo de álcool ou drogas para anestesiar a mente. Se houver qualquer indicativo disso, é urgente buscar apoio médico, psicológico e espiritual, de preferência simultaneamente, tá? E o caminho para você reverter isso, do ponto de vista mental, a gente busca terapia, suporte emocional, reorganização de prioridades, tratamento clínico se necessário, espiritual, oração, devocional, buscar a Deus, tá? Ir para a igreja, entregar na mão de Deus, rotina espiritual, certo? E do ponto de vista de corpo, você vai ter que ter sono reparador, exercício, alimentação adequada, mas o mais importante de tudo isso daqui é o diagnóstico preciso para você ter uma terapia assertiva. Como assim, doutor? Toda vez que nós temos um diagnóstico preciso, a gente tem uma terapia assertiva. E como que a gente faz isso? Olha, primeiro, o problema ele é espiritual, o problema ele é mental, ou o problema é no corpo, certo? Uma vez feito esse diagnóstico, você consegue fazer um tratamento assertivo. Se for espiritual, tá?
o tratamento deve ser espiritual, ou seja, promovendo mais orações, jejum, tá? E toda a rotina espiritual que você pode ver aqui em vários vídeos que eu coloquei aqui. Se o tratamento for um problema relacionado à parte mental, é importante você se atentar a descobrir qual o diagnóstico. É ansiedade, é depressão, tá? E pode ser também do corpo, ou seja, a pessoa é sedentária, está comendo mal, isso está impactando no intestino, o intestino ele produz 95% da serotonina, e a serotonina é o hormônio do bem-estar. Se você tem uma desbiose intestinal, ou seja, um desequilíbrio, tá, das bactérias boas e ruins, você pode ter um problema no intestino a ponto de interferir nos neurotransmissores e toxicidade cerebral, entende? Essa conexão intestino-cérebro é muito importante, mas na maioria das vezes a pessoa elas tem os três ao mesmo tempo. Por isso que é importante você passar no teu médico de confiança. Se você entende que o teu médico de confiança não entende essas três dimensões, é importante você buscar ajuda com uma pessoa competente que possa lhe ajudar. Eu sugiro fortemente que você não brinque com isso, tá? Porque às vezes esse estado mental de eu não sei o que fazer o tempo pode passar, e com o tempo passando, as coisas, ao invés de melhorar, ela pode piorar, entende? Então, eu sugiro fortemente que você compartilhe esse vídeo com quem você ama, tá? E sugiro também que você escreva aqui abaixo, Jesus, tome conta do meu diagnóstico. Ou seja, Jesus ele pode diagnosticar, Jesus ele pode lhe ajudar a buscar um médico que possa fazer isso, tá? A melhor situação, o melhor momento, o diagnóstico adequado, tá? E nem sempre Jesus age sozinho. Jesus ele utiliza as pessoas aqui nessa terra para fazer aquilo que ele quer. Eu declaro bênção de Deus na sua vida, bênção de Deus no seu lar, bênção de Deus na sua saúde física, mental, espiritual e financeira. Um grande abraço e até o próximo vídeo.